professor Inácio Dantas, dando prosseguimento às nossas aulas. Hoje, na aula 17, nós vamos falar o que é o ativo, o que é o passivo, o patrimônio líquido e passar várias dicas para você para debitar e creditar corretamente na contabilidade. Pessoal, nas minhas aulas de ciências contábeis, economia, administração, nos primeiros semestres, primeiro e segundo semestre sobretudo, era a grande dificuldade dos alunos assimilarem quando debitar uma conta, quando creditar outra, e fazia-se uma inversão total. No fim, o balancete saía errado, balança, então muito mais. Então, tendo essa dificuldade, já com uma experiência anterior, eu quero passar para vocês algumas dicas legais para você assimilar, para você fixar o conhecimento e poder fazer seus lançamentos contábeis, poder fazer seus estudos com correção, montar seu balancete, balanço e assim por diante, fazendo isso com consciência que você está fazendo correto e não que você, de repente, está copiando de algum lugar. Legal? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, primeiro, o que é o ativo, o que é o passivo e o que é o patrimônio líquido? Vou falar aqui de uma forma bem simples, bem resumida, tá? Sem muito contabilidez na questão, falando um português assim bem sutil para você entender e para você poder fazer a sua contabilidade ao seu método. Vamos lá? Pessoal, ativo. O que é o ativo da empresa? O ativo da empresa é onde estão todos os seus bens, e direitos, ok? Bom, isso você já ouviu falar, né? Bens e direitos. O que são bens e direitos no ativo de um balanço patrimonial? Bens, por exemplo, o dinheiro da empresa é o bem. O dinheiro da empresa não é o direito, o dinheiro da empresa é o bem. Por quê? Porque ela já possui esse dinheiro, esteja ela no caixa dela ou esteja esse dinheiro numa conta corrente no banco, ok? Então, bens e direitos. O que mais que é bens, pessoal? O ativo fixo da empresa, os caminhões, as máquinas, o prédio, certo? Os computadores, terrenos, tudo isso são bens. E direitos, o que são? Direitos são valores que vão se realizar ou no futuro de curto prazo ou no futuro de longo prazo. Por exemplo, pessoal, uma duplicatas a receber. Duplicatas a receber é um direito. Direito por quê? Porque vai se transformar em cash, vai se transformar em dinheiro num período seguinte. Não vai uma coisa que a empresa tem assim de imediato disponibilidade. Tá certo? Então você tem os bens, você tem os direitos, compondo o seu ativo, do seu patrimônio, do seu balanço, enfim. Do outro lado, do lado direito do nosso balanço, nós temos dois grupos, que é o passivo e o patrimônio líquido. Dentro do passivo, o que nós temos dentro do passivo? Nós temos as dívidas e obrigações a pagar. Então, o que é uma dívida? Por exemplo, fornecedor, a empresa comprou mercadoria a prazo, certo? E está devendo para o seu fornecedor. A empresa tem uma duplicata a pagar por alguma operação mercantil que ela fez. Ela tem uma conta a pagar por algum débito que ela fez com algum terceiro. Então ela tem aí várias dívidas. Ela fez um empréstimo no banco, está devendo para o banco. Ou empréstimo ou financiamento, está devendo uma dívida junto ao banco. E as obrigações? Podem ser as obrigações sociais. Um fundo de garantia a recolher, imposto de renda a recolher, INSS a recolher, pode ser um sindical também a recolher. Então você tem, recapitulando, no ativo você tem bens, você tem os direitos, do lado do passivo você tem as dívidas e as obrigações. E do lado do patrimônio líquido, você tem os lucros, da empresa e as reservas da empresa, reserva de lucros, por exemplo, tá? Que estão lá guardadas, o próprio nome diz, reserva, está reservado para uma finalidade futura que a empresa pretende, né? Fazer uma expansão, por exemplo,
abrir uma nova filial, uma nova fábrica, fazer um novo investimento e assim por diante. Então, no passivo nós temos as dívidas e obrigações, e no patrimônio líquido nós temos os lucros e reservas. Pessoal, é o seguinte, o que acontece, por exemplo, vejam bem, se o ativo, olha, se o ativo for maior do que o passivo, se este grupo aqui for maior do que este, eu tenho o quê? Eu tenho um patrimônio líquido. Eu tenho patrimônio líquido. Então, quando o ativo é maior do que o passivo, a diferença é um patrimônio líquido. Por exemplo, a empresa tem 100 de ativo e tem 90 de passivo. Quanto que é o patrimônio líquido dela? 10. Então, ela tem um patrimônio líquido. Uma outra explicação patrimônio líquido. Imagina o seguinte, você tem um carro zero, você tem um apartamento, você tem uma casa na praia, você tem uma chácara, você tem uma moto. Então, tudo isto compõe o seu ativo, que são os seus bens. Pode ser os seus direitos também, alguma coisa que você tenha a receber, dinheiro que você tem no banco. Então, tudo isso vai compor o seu ativo. Mas estes bens, a casa que você tem, o carro zero, a casa na praia, a chácara, a moto, você tem dívidas, certo? Você está devendo financiamento, você está devendo a casa na praia, você comprou uma praia, está devendo, a moto você financiou. Então, se você pegar tudo que você tem e tirar tudo que você deve para terceiros, você vai ter a diferença. O que é? A diferença será o seu patrimônio líquido, ou seja, se você pegar tudo e vender, o que sobra no teu bolso? O que sobrar no teu bolso é o seu patrimônio líquido. Mas pode acontecer também, pessoal, prosseguindo aqui, de o ativo ser igual ao passivo. Eu tenho 100 aqui e tenho 100 aqui. E aí, existe patrimônio líquido? Aí não existe patrimônio líquido. Você tem uma situação que? Uma situação nula. Você tem uma situação nula ou uma situação equilibrada. Tá? Nesse caso, quando o ativo é igual ao passivo, né, você zerou, é a situação nula. E quando é ao contrário, por exemplo, pessoal, o ativo é menor do que o passivo. Pessoal, pode acontecer isso? Sim, pessoal. Muitas empresas hoje no Brasil, infelizmente, tá? Cito o caso aqui da Bombril, por exemplo, vejo o balanço da Bombril, manufatura de brinquedos Estrela, elas estão com os seus ativos menores do que o seu passivo. E aí, eu tenho um patrimônio líquido? Não. Eu tenho um patrimônio negativo? Não. O título contábil é patrimônio a descoberto. Patrimônio a descoberto. Tá certo? Então, quando ocorrer de o ativo ser menor do que o passivo, ou inversamente, do passivo ser maior do que o ativo, quer dizer, eu tenho mais dívidas do que se eu vender tudo, o dinheiro que eu tenho no banco, não consigo pagar minhas dívidas. Ainda continuo devendo. Então eu tenho uma situação de patrimônio a descoberto. Tá ok até aqui, pessoal? Prosseguindo, dentro ainda desse contexto da contabilidade de ativo passivo, nós temos ainda as receitas e nós temos as despesas. Então aqui, do balanço que eu fizer, né, da apuração de resultado, entre essas duas contas aqui, tá, é que vai vir o lucro para dentro de patrimônio líquido, ou vai vir o prejuízo para dentro do patrimônio líquido, ou pode até ser um caso nulo, as receitas serem iguais às despesas, aí não vem nada, tá certo? Então, para vir lucro para dentro do patrimônio líquido, ó, lucros, para vir lucro dentro do patrimônio líquido, as receitas deverão obrigatoriamente ser menores que as despesas. Quais são as receitas principais, ou seja, o que é o faturamento da empresa, que faz entrar dinheiro dentro da empresa em razão da sua produtividade, da sua comercialização, dos seus negócios, da sua prestação de serviço? Principalmente as vendas, né, pessoal? As vendas é a principal fonte de receita da empresa. Digamos aí que 90% do que as empresas faturam vem das vendas, são provenientes das vendas. Vendas de bens, vendas
venda de serviços, vendas de mercadorias, produtos acabados, etc, etc, etc. Então são as vendas. E depois eu tenho, por exemplo, as receitas financeiras. Receitas financeiras. O que é a receita financeira? Aplicações que a empresa faz no sistema financeiro. Então está aplicando lá um dinheiro a longo prazo, comprando títulos da dívida pública, aplicando na poupança, enfim. Então ela vai ter uma receita financeira. Outro tipo também de receitas também são o quê? São os descontos de duplicatas. Então a empresa tem a duplicata a pagar, na hora de pagar esta duplicata, a empresa dá um desconto para ela. Esse desconto corresponde a uma receita. E mais, pessoal, os aluguéis que a empresa recebe, os aluguéis recebidos. Então, os aluguéis que a empresa recebe, pessoal, compõem também as suas receitas. A empresa recebe muito dinheiro de aluguel, tem vários imóveis alugados. Outra fonte de receita também são os lucros de outras empresas que ela participe. Então, por exemplo, a empresa que participa de uma segunda empresa, de uma terceira empresa, é o caso do Banco Itaú, por exemplo, participa, né, tem o banco, Itaú, o Unibanco, mas ele tem as corretoras de seguros, né? Tem outras empresas que fazem parte do holding, faz parte do conjunto de empresas do Grupo Itaú. Então essas outras empresas que obtêm lucro, esse lucro vem como receita para aquela empresa detentora do capital da outra empresa. E diversos outras fontes, pessoal. Digamos assim que aí, outras fontes. Digamos que aí eu tenho as fontes principais de receitas, tá certo? Das partes de despesas, pessoal, isso aí a gente conhece de cor e salteado, né? As despesas, por exemplo, despesa de salários, né? Despesas de salário do pessoal, os encargos à folha de pagamento, certo? Os aluguéis pagos, O que mais, pessoal? O que mais que é despesa? Despesa com os veículos da empresa, com máquinas, que são as manutenções, os impostos, pessoal. Carga tributária, quase aí, em torno de 40% do PIB, né? Carga nacional. Os impostos que a empresa paga para o governo, seja municipal, estadual ou federal, né? O que mais, pessoal? Outro tipo de despesa muito forte nas empresas é a depreciação. Depreciação, embora não saia dinheiro do caixa, né? Mas a depreciação, seja de máquinas, equipamentos, seja de imóveis, pessoal, prédios. Terreno não, hein? Terreno não tem depreciação, terreno não deprecia, pessoal. Então as depreciações compõem um item muito forte dentro do grupo despesas. Um outro grupo também é a propaganda que a empresa faz, também uma fonte de despesa muito forte, propaganda, marketing, essa coisa toda. Então, fazendo aqui um resumo, pessoal, eu tenho aqui, olha, eu tenho o ativo, eu tenho os bens, tenho os direitos que vão se transformar em dinheiro, né, no curto ou no longo prazo. Tem do lado de cá o passivo, que são as dívidas e obrigações a pagar, tá? Tudo que a empresa deve para terceiros, tá? Para bancos, para fornecedores, etc., para o governo, né? etc, etc. Eu tenho o patrimônio líquido, que são os lucros e reservas. E também, dentro do patrimônio líquido, estão o quê, pessoal? Os prejuízos, viu? Os prejuízos também estão aqui no patrimônio líquido. Infelizmente, temos casos aí de empresas com grande volume de prejuízos registrados no seu patrimônio líquido. E do lado das receitas e despesas, como está elencado aqui, tem vários itens que compõem as receitas
Existem outros, obviamente, depende do tipo de atividade, né, comercial ou industrial ou financeira de cada empresa. E do lado das despesas, nós temos principalmente, né, carga, salários ordenados, os encargos, aluguéis pagos, veículos e assim por diante, pessoal. Tá ok? Esse primeiro bloco aqui de explicação está ok? Legal, então agora no segundo bloco eu vou preparar a lousa para nós fazermos aqui o quê? Vamos dar dicas para você debitar e creditar corretamente, vamos fazer os razonetes e vamos fazer um balancete de verificação para a gente fechar então esse segundo grupo. Tá ok? Então na sequência. Pessoal, voltando então aqui agora na nossa segunda tela, vocês sabem que a contabilidade surgiu através de um frei italiano chamado Luca Pacioli, no ano de 1494, quando ele escreveu um livro, ele fazia o tratado, tá, do registro da contabilidade em partidas dobradas, lançamentos em partidas dobradas. O que significa isso? Significa que para todo débito você tem um crédito, então você tem o lançamento em dobro. E mereceu, por esse livro que ele escreveu, mereceu o título e é até hoje considerado o pai da contabilidade. Não é o pai da contabilidade porque foi ele que deu ao mundo, né, a origem do lançamento das partidas dobradas, ok? Bom, feito esse registro, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que nós temos na contabilidade o débito, nós temos o crédito, partida dobrada, ok? Para todo débito há um crédito correspondente no mesmo valor, com o mesmo histórico, com a mesma data e com o mesmo número de lançamento, ok? Dentro dos débitos, ou dentro do débito, nós temos o que? As aplicações. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso com vagar. E dentro do crédito, nós temos as origens ou fontes. E eu criei aqui esse métodozinho, aliás, não foi eu que criei, quando eu aprendi contabilidade, me ensinaram assim também, me foi de muita ajuda, pessoal. Que é o seguinte, toda vez que você tiver um débito, uma dica, né? Entre aspas, você tem uma entrada na empresa. E toda vez que você tiver um crédito, entre aspas, você tem uma saída. Isso, na explicação que nós vamos passar aqui, você vai ver que vai ser funcional, vai funcionar legal. Então, pessoal, recapitulando, eu tenho o débito, são as aplicações, e o crédito são as origens. Então, isso daqui, pessoal, isso daqui está em todos os livros, ok? Em todas as enciclopédias contábeis. Isso aqui é uma dica, tá? Pro forma, ok? Extra contábil, digamos assim. Então, pessoal, eu fiz aqui alguns exemplos de lançamentos contábeis. Eu vou fazendo o lançamento, eu vou explicando para você fixar aí legal o conhecimento. Então, no lançamento 1, vamos imaginar, foi constituída a empresa, tá? Uma determinada data, vamos considerar aqui dia 2 de janeiro, tá? Do ano X9, tá? Então, a empresa Y foi constituída, tá? O registro para a junta comercial, né? Se é estadual, CNPJ, aquela coisa toda. Então vai fazer o registro contábil, os sócios deram dinheiro, ok? Foi feito em cash, em dinheiro, e nós vamos fazer o primeiro registro contábil da empresa. Então, pessoal, o primeiro registro contábil, vamos imaginar o seguinte, o que entra na empresa? Quando você, nesse caso aqui do lançamento, o que entrou na empresa? Não entrou dinheiro? Tá? Já que foi feito em cash ou capital, entrou dinheiro do quê? Um débito que é o quê? Uma aplicação. Então fica débito de caixa, ok? Crédito, que seria as origens, o quê? Capital social. Capital social. O valor eu atribuí aqui o valor de R$500. Valor de R$500. Ok? Entenderam aqui, pessoal? Ó, então, caixa é uma aplicação. Eu apliquei o dinheiro no caixa. Qual foi a origem? Capital social. Ou, qual foi a minha entrada?
Caixa, saída, não cabe bem aqui. Saída seria uma dívida, né, da empresa para consórcios. Então, pessoal, seguindo, agora no lançamento 2, vai acontecer o seguinte: a empresa comprou mercadorias a prazo. Então eu tenho que duas situações, duas contas contábeis. Uma, mercadorias, e a outra, fornecedores, duplicatas a pagar ou contas a pagar. Então, pessoal, pergunto, o que entrou na empresa? Entrou mercadorias. Débito, mercadorias. Certo? Então, mercadorias é o quê? Aplicação. Eu apliquei, tá? A minha compra em que? Nos estoques, na conta mercadorias. E o meu crédito? Qual será? Que será a origem? Qual foi a origem da mercadoria que entrou na empresa? Foi o que? Uma conta fornecedores. Repito, poderia ser duplicatas a pagar, contas a pagar. Isso aí fica a critério do contabilista, do plano de contas de cada empresa, ok? Então aqui, o valor que eu atribuí para esta operação 2, foi de R$100. Ok? Foi R$100. Na operação 3, a empresa fez o seguinte: ela fez uma venda. Olha, o que aconteceu é o seguinte nessa operação 3: ela fez uma venda e a empresa que comprou depositou dinheiro no banco. Então, onde entrou o dinheiro? Olha aqui a pergunta. Onde aplicou o dinheiro? Que será o débito? Entrou dinheiro no banco? Aplicou no banco? Então, bancos, conta movimento. E qual foi a origem? O que saiu da empresa, pessoal? Saiu uma venda. Aqui eu atribuí o valor de lançamento 3, atribuí o valor de R$300. Certo? E agora no quarto item, pessoal, o quarto item do nosso lançamento contábil, a empresa fez uma despesa. Que tipo de despesa? Ela fez uma despesa de aluguel. Ela pagou já o mês em curso, né, mês de janeiro. Ela já pagou lá para o proprietário do imóvel. Ela pagou essa despesa de aluguel, ela pagou em dinheiro, ela pagou em caixa. Olha só o lançamento, pessoal. O que saiu da empresa? Dinheiro, que é uma origem. Para pagar o quê? Para aplicar aonde? Na despesa de aluguel. Tá? Ok? Então eu tenho que o valor dessa operação foi de R$200. Vamos dar uma recapitulada? Olha, lançamento 1, Caixa Capital Social. Teve uma entrada de dinheiro na empresa, que é uma aplicação, que é um débito do valor de R$500 para a constituição do capital social da empresa. Ok? Capital social no crédito é uma origem, ok? Que é um crédito, foi a origem da aplicação. Ok? Sempre o crédito é uma origem, pessoal. Repito, hein? Sempre o crédito é uma origem e sempre o débito é uma aplicação. Sempre. Ok? Então, no lançamento 2, fornecedores. Foi a origem da mercadorias, cuja mercadoria entrou na empresa e foi uma aplicação. Portanto, será um débito. Débito de mercadorias, crédito de fornecedores em R$100. No lançamento 3, a empresa fez uma venda. O que entrou na empresa? Entrou dinheiro no banco. Entrou dinheiro no banco é uma aplicação que é um débito. Está aqui. E saiu o quê? Saiu a mercadorias em forma de vendas. Vendas, saiu, é uma origem e é um crédito, R$300. E o último lançamento foi a despesa de aluguel. Saiu um dinheiro do caixa, que foi uma origem, que é um crédito de 200, aplicando aonde? Aplicando em despesa de aluguel. Ok, pessoal? São 4 lançamentos só, mas para você ter já isso na sua cabeça e você já poder tirar algumas dúvidas, tá? Poder equacionar alguma coisa que quando você estudava aí não ficou bem clara, tá legal? Na sequência, na próxima tela, eu vou colocar os razonetes,
vamos fazer as apurações de saldos e vamos montar um balancete de verificação, ok? Então, na sequência, de volta, pessoal, agora com a apuração de saldo dos razonetes e montagem do nosso balancete de verificação da empresa Y no dia 2 de janeiro de X9. Então, no final do dia, nós vamos montar o nosso balancete, ok? Então, no lançamento 1, já adiantei aqui, foi feito o registro contábil caixa a capital. Então, débito de caixa de R$500 e crédito de capital social, registro número 1. No segundo registro, foi feito mercadorias a fornecedores no valor de 100. Então, mercadorias 2. Mercadorias no valor de 100. Fornecedores 100 a crédito no lançamento 2. Ok, pessoal? Então, lançamento 1 está feito, lançamento 2, débito de mercadorias, crédito de fornecedores. No lançamento 3, foi feito um lançamento, uma venda de R$300. Então, R$300 entrou no banco. Lançamento 3, de 300, bancos a vendas, débito de banco e crédito de vendas pelo lançamento 3. E, fechando aqui, pessoal, no lançamento 4, foi feito despesa de aluguel de 200, lançamento 4, crédito de caixa de 200, no lançamento 4. Ok? Então, os lançamentos todos já estão registrados nos razonetes, tá? O que nós vamos fazer agora é tirar o saldo. Aqui permanece 500, aqui permanece 100 e aqui 500 menos 200, 300 a débito, despesa de aluguel 200, vendas 300, ok, 100 de mercadorias e 300 de bancos contra movimento. Vamos lá para o nosso balancete? Então, caixa. Quanto ficou de saldo de caixa? A débito, 300. Ok? Então, débito, valor de caixa, 300. No bancos contra movimento, também ficou o valor de R$300. Caixa e bancos ficaram com R$300. E a conta mercadorias ficou em R$100. Ok? Ficou em R$100. E a conta fornecedores? Conta fornecedor ficou 100 aonde? No crédito. Então vem aqui, ó, na coluna de crédito, fornecedores, R$100. Capital social, pessoal, R$500. Aonde? No débito ou no crédito? No crédito, R$500. Ok? Então R$500 no crédito. Que mais, pessoal? E vendas? Vendas R$300. Aonde? No crédito, R$300. E finalizando, despesa de aluguel. Despesa de aluguel quanto? R$200. Aonde? No débito. Fechou? Fechou. Vamos totalizar. Então, totais de débito e de crédito. Débito, 300 mais 300 mais 100 mais 200. 3, 6, 7, 2, 9. R$900. No crédito, 5 e 1, 6 e 3, 9. R$900. Nosso balancete está pronto, bateu o débito com crédito, os lançamentos estão todos corretos, ok? Então está fechado aqui o nosso balancete de verificação. Pessoal, só mais um porém para finalizar. Mas veja o seguinte, que aqui, o que acontece no nosso balancete, gente? Começa sempre pelo caixa, bancos, mercadoria, ou seja, começa sempre pelo que já é dinheiro e pelo que mais rapidamente vai se transformar em dinheiro do lado do débito e do lado do crédito, que seria o lado passivo. Tudo que vai desembolsar mais rápido. Então, fornecedores e assim por diante. E da parte de despesa e receita, receitas primeiro e despesas em segundo lugar. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu tinha a passar para vocês. Muito obrigado aí por acompanharem a aula. Espero que vocês tenham assimilado legal o que a gente tentou passar. Deixem um joinha aí, né? Cliquem aí no joinha para valorizar o trabalho da gente. Compartilhem, se inscrevam. Vou deixar aqui, ó, em cima,
num card com outros trabalhos nossos para vocês acompanharem. Você que já conhece um pouco mais de contabilidade, tem aí o PECLD, tá? Tem muita gente fazendo errado por aí, a aula anterior foi sobre esse tema, tá? A aula 16. Ok? Acompanhe as nossas aulas, são já total 17 aulas. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.